Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. E esse propósito está sendo feito durante um período de 40 dias, onde em cada dia nós estamos apresentando uma chave para derrubar bloqueios que te impedem de receber uma vida mais próspera. E hoje é o dia 19 desse propósito. Vamos falar sobre fortaleza. Fortaleza. A fortaleza é uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. É um lugar fortificado para defender um território. É também conhecido como um forte ou uma fortificação. Como função, a fortaleza serve para a guerra, para a defesa, para a proteção, para a segurança, para a conservação de um povo. Como atributo, a fortaleza tem força, robustez. Ela é inquebrável, ela tem firmeza. Como qualidade de alguém, a fortaleza representa força, vigor, pujança, energia, potência no campo físico. Como qualidade moral, representa uma pessoa de fibra, determinada, paciente e consistente, que não desiste facilmente de seus objetivos, apesar dos problemas e batalhas a serem enfrentadas. A leitura bíblica de hoje está em Salmos, capítulo 46. Salmos 46 diz assim, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 2: Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Verso 3: Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4: Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Verso 6: As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 7: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8: Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Verso 9: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Verso 11: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Falando aqui do desbloqueio da fortaleza. Deus é a nossa fortaleza nos momentos mais difíceis, por piores que sejam, como quando a terra se muda, os montes se abalam e quando há maremotos. O texto que nós lemos dos versículos 1, 2 e 3, nós vemos Deus usando o salmista para descrever cenas terríveis. Imagine uma cena em que você está andando e de repente a terra começa a se abalar e tremer. Imagine quando ocorrem terremotos e tudo começa a se abalar e de repente as montanhas que estão à sua volta começam a se movimentar em razão dos tremores da terra. Imagine se você está no meio do mar e ali as águas começam a se agitar de uma maneira poderosa a ponto de gerar receio e medo. É essa a cena que o salmista descreve. Ele fala que quando isso acontecer,
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza nesses momentos. Isso significa que nós não devemos ter medo nessas situações? Aquele que tem Deus como a sua fortaleza não teme nessas situações, porque quando um terremoto ou um maremoto vier, ele sabe para onde ele irá caso venha a falecer. Ele tem essa confiança de que a sua vida está guardada em Deus e de que ele não perece, mas tem uma vida com Deus. Agora, no versículo 4, ele fala assim: nas horas das dificuldades existe um rio cujas correntes com águas vivas, que simboliza a água da vida, que é o próprio Jesus conosco. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, nós vemos Jesus dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse momento, Jesus estava voltando para os céus, dando as últimas instruções aos discípulos, e ele disse que estaria conosco para sempre. E o Espírito Santo está conosco o tempo todo, juntamente com Deus Pai, que nos ajuda na provação até o romper da manhã. No Salmos 30, no verso 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Voltando aqui ao texto, nós vemos ali no verso 5: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Veja que o versículo 4, junto com o versículo 5, falam a respeito do nosso coração, a respeito de nós. Ele fala assim, no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? Cada um de nós é cidade de Deus. Deus mora dentro de nós. Então veja que dentro de nós existe esse rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. As correntes representam o mover do Espírito Santo, a presença de Jesus e a presença de Deus. A Trindade mora em nós. Veja que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que somos nós. Nós somos o santuário das moradas do Altíssimo. Cada um de nós que está com Deus é morada do Altíssimo. O verso 5 completa, ele fala: Deus está no meio dela, Deus está conosco. Não será abalada. Nós somos uma fortaleza em Deus. Deus a ajudará ao romper da manhã. Em outras palavras, quando nós estivermos passando pelo período da noite, que é o período da provação, o Senhor estará conosco, nós não seremos abalados, e logo Ele fará romper a manhã, ou seja, logo Ele fará resplandecer a resposta que vem dele. Agora, no penúltimo ponto, nas perseguições que são feitas por pessoas, mesmo que sejam pessoas que ocupam liderança, governantes, dirigentes e quem quer que seja, Deus levanta sua voz em nosso favor e derrete todas as más intenções contra nós. Veja que o versículo 6 fala disso, fala que as nações se embraveceram. Quando ele fala que as nações se embraveceram, está se referindo às pessoas. Nações fala de pessoas. As pessoas que estão à nossa volta muitas vezes se embravecem. Quando ele fala os reinos se moveram, fala a respeito de pessoas que ocupam cargos de liderança. Talvez você esteja em um país onde pregar o reino de Deus, onde conseguir um objetivo de montar o seu negócio ou fazer alguma coisa, você está enfrentando um obstáculo, uma barreira, uma autoridade que está impedindo você de avançar. Nesses casos, quando você tem Deus como fortaleza, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, o Senhor erguerá a voz em seu favor. E último ponto, o Senhor Deus cuida de você e tem todo o poder.
Voltando ali para o versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Avançando, as obras de Deus na sua vida se fazem visíveis e notáveis. É isso, é essa a promessa de Deus nesses salmos, no verso 8. Veja que ele fala assim: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Esse versículo 8 fala a respeito de das obras de Deus na sua vida. As obras de Deus na sua vida se fazem visíveis e notáveis, como está ali no topo, ali no primeiro ponto dessa tela. O segundo ponto, Deus desfaz todas as armadilhas, cortando o arco e a lança e queimando os carros no fogo. O verso 9 fala isso. Fala que Deus, vamos voltar aqui ao verso 9, ó. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ou seja, não importa quem se levantou contra você. Tanto no mundo espiritual, sendo o diabo o seu inimigo, como também no campo terreno, sendo pessoas, ou sendo o seu chefe, ou alguma pessoa da sua família que resolveu guerrear contra você e você tem passado por dificuldades, Deus está com você. Deus quebra o arco, ou seja, Deus quebra o ataque contra a sua vida, ele corta a lança, corta o que foi preparado contra você, queima os carros no fogo. Nós sabemos que os exércitos, quando usam carros de guerra, vêm com combates mais poderosos, mas Deus é fogo, ele queima os carros no fogo. Voltando aqui na tela, no ponto número 3. Aquiete-se, porque Deus é esse Deus que faz todas essas coisas, e ele será exaltado entre as nações e sobre toda a terra. No verso 10, Deus fala, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, Deus fala, no meio de todas essas situações que foram descritas anteriormente, se houverem terremotos, se houverem maremotos, se houver pessoas que se levantam contra você, fiquem quietos, aquietem-se, porque eu sou Deus. Então é Deus que faz todas essas coisas e Deus fala assim, que Deus será exaltado entre as nações e sobre toda a terra. Isso significa que Deus mostrará o seu poder. Ele será exaltado porque as pessoas verão a manifestação de Deus e a providência dele na sua vida. E o Salmo termina com o verso 11, reafirmando o que está escrito no verso 7. Que o Senhor Deus é que cuida de você de fato, e que cuida de você de fato tem todo o poder. Agora, indo para os dois últimos pontos na tela. Ser como uma fortaleza exige um treinamento mental, emocional e físico. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. No corpo físico, ser uma fortaleza exige prática de treinamento físico, principalmente levantamento de peso para que você tenha uma estrutura física forte para dias melhores e sem dores. Existem muitos estudos que mostram que as pessoas que praticam a atividade física, principalmente a musculação, a caminhada, a corrida, são pessoas que chegam a uma velhice com mais condição física, com mais mobilidade, com mais saúde, sem dependência de outras pessoas. Então, tendo oportunidade, pratique pelo menos uma caminhada, uma corrida, pratique uma academia para que você tenha um corpo físico como uma fortaleza para que você não dependa na velhice de outras pessoas. Na parte da alma, ser uma fortaleza envolve o treino emocional para dominar sobre as próprias vontades,
Quantas vezes as vontades impelem para coisas ruins, como a prática de atividades como uso de drogas, prostituição, vícios em pornografia, adultérios, mentiras e outras coisas que invadem, atacam a alma e atacam também as suas emoções, raiva, mágoa, ódio, inveja. Isso exige que você dedique tempo para ter autoconhecimento, para que você identifique os seus valores, as suas crenças, as suas metas, as suas fraquezas, e você desenvolva a capacidade de lidar com as adversidades e os desafios. No espírito, ser uma fortaleza exige intimidade com Deus, resistência às obras malignas e o combate das guerras espirituais contra principados, potestades, hostes celestiais do mal, pelo revestimento com as armaduras de Deus, que estão descritas por Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, tarefa. Em cada dia, nós colocamos tarefas para desenvolvermos cada uma das chaves em nossa vida. Para desenvolver fortaleza, número 1, cuidado com a sua saúde mental e com a sua saúde física. Pratique atividades que promovam o equilíbrio mental, como meditação, né, ou yoga, ou mindfulness. Esses mindfulness são treinamentos com pessoas que falam a respeito de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Você encontra vários vídeos na internet, no YouTube, que falam sobre desenvolvimento pessoal. Então, quando você procurar no Google por desenvolvimento pessoal, eles falam sobre disciplina, falam sobre procrastinação, falam sobre formas de vencer a preguiça, falam sobre dicas para práticas de atividades físicas. Tudo isso está relacionado com mindfulness e mantenha um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, exercícios físicos e sono adequado. Ponto 2. Aprenda com as experiências passadas. Analise as suas experiências passadas, identificando lições aprendidas e aplicando esses insights, ou seja, essas dicas, em situações futuras. Ponto número 3. Cultive relacionamentos positivos. Construa e mantenha relacionamentos saudáveis, baseados no respeito mútuo e na comunicação aberta, e se cerque de pessoas que contribuam para seu crescimento pessoal. Veja, cerque-se de pessoas que estão contribuindo para o seu crescimento pessoal. 4. Capacidade de adaptação e mudança. Veja situações difíceis como oportunidade de desenvolvimento e adaptação. Quando você se deparar com uma situação difícil, não diga, é difícil, eu não consigo. Pare, respire. Reconheça, é uma situação desafiadora para mim. O que eu preciso fazer para vencer essa situação? O que posso fazer? Procure pessoas nos seus relacionamentos para conversar sobre estratégias, passo a passo, para conseguir derrotar essa situação. 5. Tenha persistência e paciência. Por isso você precisa colocar etapas. Aceite o progresso gradual, com persistência e paciência. 6. Desenvolva habilidades de comunicação. Para que você seja uma fortaleza, você precisa aprender a assertividade na sua fala. Quando alguém quiser abusar de você, abusar da sua bondade, você precisa ter a capacidade de ouvir de maneira ativa e bem, e tem que dizer não, para impor limites saudáveis nos seus relacionamentos e compromissos. Quando a pessoa extrapola certos limites, você precisa dizer, eu não vou fazer isso. O nosso contrato não será dessa forma. Você não pode dizer isso para mim. Você precisa obedecer às regras do respeito mútuo nesse relacionamento. Você precisa dizer isso para que você
Desenvolva um relacionamento adequado e para que você tenha a sua vida emocional fortalecida. 7. Tenha foco e determinação. Treine a sua mente para ter foco, mesmo nas distrações e obstáculos. E defina metas realistas, trabalhando com consistência, porque o tempo lhe fará uma fortaleza. Conclusão: a fortaleza é um lugar fortificado para a defesa militar e serve para proteger um povo envolvido em meias guerras. Ponto 2. Deus já fez a parte dele, ao avisar para nós, pelos Salmos 46, que ele já é a nossa fortaleza para vencer todo o mal. Sabendo disso, cabe a nós fazer a nossa parte enquanto vivemos aqui na Terra. Ponto 3. A vida envolve desafios de toda sorte para levar as pessoas a fracassarem, e se você não se torna uma fortaleza com robustez diante dos obstáculos, você não vai prosperar. Ponto 4. Para tornar-se próspero, você precisa ser uma fortaleza espiritual com as armaduras espirituais. Você precisa manter a oração, a leitura bíblica diária, para ter intimidade com Deus, para ter respostas de Deus e para vencer os ataques espirituais do mal. Além disso, você precisa aprender com as experiências diárias e crescer no seu intelecto e na sua inteligência emocional, e treinar a capacidade de adaptação, persistência, paciência, resistência, vigor diante das adversidades, pujança para alavancar projetos na parte emocional. E por último, precisa cuidar do seu corpo físico com alimentação saudável, treinos físicos de fortalecimento e aeróbicos para ter força física e um corpo apto a responder aos desafios diários. Se você não cuidar do seu corpo físico, você não tem condições de realizar os seus projetos. De nada adianta você prosperar na sua empresa, nos seus negócios, se amanhã você não tem condição física para desfrutar da prosperidade que você conquistou. Por isso é necessário cuidar do corpo físico, da alma e também do espírito, porque de nada adianta você cuidar da parte física e da parte emocional, mas sofrer um ataque espiritual e não saber o que fazer, porque a comunhão com Deus é que te dá a fortaleza espiritual para que você saiba responder aos ataques dessa natureza, dessa ordem, do mundo espiritual. Essa é a chave do dia 19. Fortaleza. Revista-se, torne-se uma fortaleza, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto da sua alma, desenvolvendo o conhecimento e a inteligência emocional, quanto no seu espírito, tendo comunhão e intimidade com Deus. Os três precisam andar juntos para que você seja uma fortaleza com robustez e capacidade de resistência a derrotar todas as adversidades do dia a dia. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Amém.